Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução de exame de admissão, onde vamos resolver o exame 2016, Matemática, UE, 54 questões. Então, só ficar preparado, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu desejo um bom trabalho, bons estudos e boa concentração. Começando do exercício 1, onde diz que dados os conjuntos numéricos em R, onde temos este conjunto A, de intervalo aberto de menos 14 até 11, intervalo fechado, e o B, também um dado conjunto em que x está aqui. O x é maior ou igual a 3, o x menor que 17, e o universo de intervalo aberto de menos 18 até 18. Temos aqui o conjunto complementar da reunião de A com B é dado por. Aqui, para nós conseguirmos achar tipo o conjunto, ou seja, o complementar, teremos que representar todos os conjuntos aqui num gráfico. Então, nós temos este conjunto A, conjunto B e o conjunto do universo. Então, para tal, como referencial, vamos escrever aqui o ponto 0. Nós temos os intervalos, aqui temos menos 18, menos 14. Então, podemos colocar aqui primeiro o menos 14. Depois temos aqui o menos 18, só estou a representar esses pontos, não estou a representar usando a escala. Depois temos o x maior ou igual a 3, 17 e temos 18. Então aqui teremos um pouquinho 3, 17 e temos o 18. Não, sendo assim, nesses pontos, primeiro podemos apresentar tipo o intervalo A. Então aqui o A, temos o intervalo aberto de menos 14 até 11. Então significa que temos um intervalo aberto. Então significa que este intervalo vem de menos o quê? Menos infinito, que é o intervalo o quê? Aberto até 11. Eu esqueci o ponto 11, vamos encontrar neste ponto. E depois temos essa leitura daqui. Então diz que o x é maior ou igual a 3, mas o x é menor que 17. Então significa o quê? Maior ou igual é intervalo fechado, né? Deste ponto até temos outro intervalo, então dizer que é menor que 17, então o intervalo aqui aberto. Então temos esta parte dessa interseção. E neste ponto aqui, uma vez que estão dizer que aqui neste intervalo do conjunto A temos 11, o intervalo aberto, então vamos levantar, temos este ponto aqui, significa que no nosso gráfico da interseção temos estes dois pontos aqui. Não, de uma outra parte também temos o universo, então aqui temos o intervalo de menos 18 até, ou seja, temos menos 18 até 18, em que este ponto aqui também é intervalo fechado. Temos o intervalo fechado aqui e aqui temos o intervalo aberto. Olha que quando nós levantamos neste ponto aqui, nós vimos que este ponto interseta-se com um ponto, com este ponto aqui 14. Então significa que aqui existe uma certa interseção neste ponto. E temos este ponto, que é o ponto 18. Então, sendo o ponto 18, quando nós tracejamos este ponto em direção à outra parte para lá, para conseguir unir com este ponto aqui, menos 18, vimos que este ponto tipo, tem uma interseção aqui neste ponto. Então, aqui vamos ter análise tipo, nesta parte aqui deste conjunto neste ponto, e vamos analisar tipo, o conjunto também neste ponto. Não, aqui o que nós estamos a dizer é que o complementar de A e B será igual. Temos aqui o intervalo aberto de menos 18 e o que acontece é que neste ponto aqui do 14, né? Temos aqui, então dizer aqui intervalo aberto de menos 14 até 11. Significa que aqui, neste ponto, quando nós analisamos o conjunto A, não faz parte. Mas uma vez que se encontra dentro do intervalo do universo de menos 18 até 18, significa que vai fazer parte. Logo, esta parte aqui vai ser tipo intervalo aqui, fechado. União com intervalo aberto, nesta parte aqui da interseção, nesta análise neste ponto, de 17 até 18, intervalo fechado. Não, significa que aqui o complementar será este aqui. Não tem este complementar. E também, se nós queremos, por exemplo, se pedisse a união de A e B, significa que era somente excluir essa parte aqui da parte do universo. Então, se fosse união destas duas partes, íamos ter aqui o intervalo de menos 14 até
17. Então, seria a união desses dois. Então, será o intervalo aberto de menos 14 até 17, intervalo aberto. Este aqui será a união. Mas este aqui é complementar. Desculpa, essa parte aqui tinha que desaparecer. Então, daí que, ao ver nas alternativas, ficamos com a alternativa D. Para o exercício 2, diz que simplifique a expressão. Temos raiz de 59 menos raiz de 34 vezes raiz de 59 mais raiz de 34. Quando for ter este tipo de exercícios, é só usar sempre o caso notável, né? Temos raiz de 59 menos raiz de 34 vezes raiz de 59 mais raiz de 34. Não, aqui o que vai acontecer é que vamos usar caso notável. Nós sabemos que no caso notável, se eu tenho a menos b ao quadrado, eu sei que isto aqui é a ao quadrado, mais, ou seja, menos 2 vezes o ab mais b ao quadrado. Se eu tenho o a mais b ao quadrado, isto aqui é a ao quadrado mais 2 vezes o ab mais b ao quadrado. Mas aqui eu tenho essa parte como se fosse simetria. Então, vou ficar com raiz de 59 vezes raiz de 59, porque teria que fazer tipo a distributiva. Este multiplica com esse, esta parte vai multiplicar aqui. E depois o resto de 34 vai multiplicar com 59, vai multiplicar raiz de 34. Se eu tenho uma raiz em que eu tenho o a vezes raiz de a, isto aqui será igual a raiz de a, isso tudo aqui ao quadrado. Significa que esta parte simplifico, isto aqui é igual ao quê? A a. Porque por dentro do radical, os valores são os mesmos. Então, a mesma coisa é a propriedade que vai ser aplicada aqui. Então, aqui fica a raiz de 59 ao quadrado mais raiz de 34 vezes raiz de 59, né? Depois fico com menos raiz de 34 vezes raiz de 59, mais menos ficamos com menos raiz de 34, isso tudo ao quadrado. Então, daí, nós simplificamos isto, também simplificamos estes dois. Isto aqui são simétricos, simplificamos. Isto aqui será igual a raiz de 59 menos 34. 59 menos 34. Isto aqui é igual a 25. Ficamos com a raiz quadrada de 25. Isso aqui é igual a 5. Moleza. Não, daqui ficamos com a alternativa E. Exercício 3. Valeu. Era bônus. Passamos para o exercício 4. Aqui nem preciso usar tipo cálculos. Então, dizer que a negação da proporção. Todos os números de R, ou seja, todos os números pertencentes a R, do módulo de x, ou seja, módulo de x maior que 1. Quando você quer negar uma proposição, sempre que você tiver todos, significa que a negação de todos existem. E a negação de maior transforma-se em menor ou igual. E se for maior ou igual, transforma-se em menor. E se for menor, é maior ou igual. E se for igualdade, tem que ser diferente. Ou seja, a negação de igualdade, estamos a dizer que é diferente. Então, a negação de maior é menor ou igual. E a negação de menor é maior ou igual e vice-versa. Então, aqui vamos dizer o quê? Que uma vez que queremos negar esta preposição ou proposição, estamos a dizer que existe pelo menos uns números pertencentes a R, tal que um módulo desses números seja menor ou igual a 1. Então, procuramos nas alternativas, ficamos com a alternativa D. Existe uns números pertencentes a R, tal que o seu módulo seja menor ou igual ao quê? A 1. Passamos para o exercício 5. Seja dados os números A, B e C. Qual das afirmações é correta? Então, para tal, nós queremos fazer análise desses pontos. Então, primeiro, nós sabemos que raiz quadrada de 225 é 15. Então, uma vez que tem vírgula aqui, significa que o B fica igual a raiz. Depois da vírgula tem duas casas. Significa que aqui ficam 225 vezes 10 elevado a menos 2. Que isto aqui será igual a 1,5. Porque raiz quadrada de 225 dá 15 e 10 elevado a menos 2. Uma vez que aqui é 2, for simplificar, fica com menos 1. Então, aqui fica 1,5. Então, aqui no C, tenho 615 dividido por 500. O 615 é você dividir o 500.
Claro, porque 615 é maior que 500. Então procuramos um número que multiplicado por 500 vai nos dar 615, um valor aproximado. Temos 500 vezes 1 é igual a 500. 500 vezes 2 dá 1000, passa. Então aqui colocamos o que? 1 e aqui ficamos com 500. Então 615 menos 500, isto aqui vai dar 115. O 115 é maior que 500? Não. Então temos que aumentar uma casa, depois aumentamos o quê? Vírgula. E vimos que 1150 é maior que 500. Então procuramos um número que multiplicado por 500 vai dar 1150, um valor aproximado. Aqui vimos que dá 1000 e 500 vezes 3 vai dar 1500. Então 1500 passa o 1150. Então aqui colocamos o que é o 2, que vai dar um valor aproximado, que ficamos com 1150 menos 1000. Então aqui ficamos com 150 e 150 aumentamos o que é o 0, porque 150 é menor que 500. Então 1500 colocamos aqui o 3. Se vocês forem ver o 500 vezes 3 aqui dá 1500, então ficamos com isto aqui. Então aqui significa que C é igual a 1,23. Então já temos os resultados. O A é igual a 1,25, o B é igual a 1,5 e o C é igual a 1,23. Então temos que fazer a leitura deste aqui para perguntar qual é a formação correta. Se vocês forem ao observarem, um valor maior em relação a todos é o B. Então estamos a dizer o quê? Aqui teremos o B, né? Vou colocar essas condições de uma forma automática. O C é maior em relação a B, a A. Então vou colocar aqui o C e A. Então significa que C é maior que A, mas o C é menor que B. Em outra contrapartida, eu posso inverter isso tudo aqui, colocar B maior que C, mas o C é maior que A. Ou seja, o C é menor que B, mas o C é maior que A. Então assim também essa condição é válida. Para tal aqui, nós ficamos com a alternativa C. No exercício 6, diz que o valor raiz de 25 sobre 4 menos 4. Então, temos no exercício 6, raiz de 25 sobre 4 menos 4. Beleza. Aqui é só fazer MMC. Não, aqui ficamos com MC de 4 e de 1. Isto aqui será igual a raiz 4 vezes 4 dá 16, 1 vezes 5, 25 dá 25, menos 16. Nós colocamos MC porque nós queremos ter o denominador igual. Então daqui, isto aqui será igual a raiz 25 menos 16 dá 9 sobre 4. Então significa que aqui eu posso separar essa raiz para o numerador, raiz quadrada de 9, e para o denominador também raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9 são dois números que multiplicados por si vão dar o quê? O 9. Então aqui é 3, aqui ficamos com 2. Então logo também esse exercício aqui era bônus. Ficamos aqui com 3 sobre 2, que é a alternativa D. Passamos para o exercício 7. Se x é igual a menos 3 e y é igual a 2, no gráfico abaixo, o ponto que representa a localização de menos x, menos y é. Se você não prestar atenção, tu podes logo correr em procurar tipo variáveis. Por exemplo, você vai dizer que o seu x é este aqui e a outra parte em que y é 2. Se você ver, há de perceber que quando o x é menos 3, y é 2, não existe nenhum ponto. Então significa que aqui tens que pegar esta parte aqui e substituir menos x e menos y. Então dizer que o nosso x é menos 3. Então aqui fico com menos 3, depois menos o 2. Daí isso aqui será igual. Menos e menos dá mais. Então fico com 3 e menos o 2. Já posso localizar esses pontos. X, que é 3, e o meu y, que é menos 2. X, que é 3, e y, que é menos 2. Este ponto aqui significa que tem um ponto Q. Então, o ponto Q é a alternativa B. Passamos para o exercício 8. Para o exercício 8, o gráfico de uma função par definida no intervalo fechado de menos a de um sistema de coordenadas cartesianas é. Ok, sem mais demoras, para esse exercício aqui, significa que ficamos com simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Onde perceber isso aqui quando nós estivemos a resolver o exercício 29. Mas é simétrico em relação ao eixo das
ordenadas. Então não se esqueçam, para o exercício 29 vamos analisar o exercício 8, ou seja, onde perceber o porquê. Daí passamos para o exercício 9, onde diz que quer um domínio. Qual é o domínio da expressão x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1? Então, nós queremos achar o quê? O domínio dessa expressão. Para se achar esse domínio dessa expressão, nós podemos dizer que o x mais 1, numerador, tem que ser maior que 0. E esta parte aqui tem que ser diferente de 0. Então, podemos dizer que o x menos 1 também tem que ser diferente do que? De 0. Não, aqui temos x mais 1, este 1 é positivo. Quando passa por outro membro fica negativo. Então, ficamos com x maior que menos 1. Ou, esta parte ficamos com x ao quadrado. Este valor é negativo, quando passa por cá fica positivo, diferente de 1. Então, aqui o x é maior que menos 1. E a outra parte, o x é diferente de mais ou menos o 1. Então, nessas condições, se nós queremos fazer o estudo de domínio, vamos apresentar isso aqui numa reta, x. Então, aqui temos o 0 referencial, temos o menos 1, aqui temos o 1. Estamos a dizer que o x tem que ser maior que 1. Então, neste ponto temos o x que seja maior que 1. Em outra parte, também, estamos a dizer que esse valor de x tem que ser diferente do que? Ou seja, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0. Mas também posso usar a condição de que esta parte aqui tem que ser maior que 0. Ou seja, se este valor aqui for maior que 0, significa que esta parte aqui vai existir o domínio da existência. Mas também eu posso dizer que esta parte da mesma tem que ser menor que 0. Não significa que se for menor que 0 também vai existir o que? O domínio da existência. Não estou a dizer o quê? E também na minha solução eu posso dizer que tenho x ao quadrado menos 1 maior que 0, em que vou ter o x ao quadrado maior que 1. Então logo o x é maior ou igual, ou seja, o x é maior que mais ou menos o 1. Por quê? Porque este ao quadrado, quando passa para cima, fica a raiz. E a raiz quadrada 1 é mais ou menos o 1. E também eu posso dar uma outra solução. Eu posso dizer que x ao quadrado menos 1 tem que ser menor que 0. Então, x ao quadrado terá que ser menor que 1 e o x terá que ser menor que mais ou menos o quê? 1. Então, significa que todas essas soluções aqui, essas condições, são válidas. Agora, como vamos apresentar aqui? Nós temos uma condição, porque temos as variáveis menos 1 e 1. Temos uma condição em que podemos dizer que o x é diferente de mais ou menos 1. E nessa parte, quando nós temos que o x é diferente de mais ou menos 1, estamos a dizer que o intervalo é aberto. Não, se eu estou a dizer que esta condição não se difere desta condição. Então, estou a dizer que o x é maior que mais ou menos o 1. Então, aqui, se eu dizer que o x é menor que mais ou menos o 1, significa que neste mesmo gráfico, posso apresentar essa solução em outro ponto, deste lado. Então, apresentando este ponto deste outro lado, estou a dizer o quê? Que essa condição é válida porque podem existir os números que vêm de menos infinito até o ponto menos 1, intervalo que é aberto. Só que o que acontece também é que neste ponto estamos a dizer que é maior. E existe também essa parte da condição em que o x é menor que 1. Então, estou a dizer que ao levantar este ponto, chega a interceptar neste ponto aqui. Então, significa que existe uma união, né, deste ponto. Vou representar aqui de uma boa forma. Então, intervalo aberto de menos infinito até menos 1, intervalo aberto, união com intervalo aberto. Deste ponto até esse ponto. Aqui o intervalo é aberto. Então, estou nesta parte aqui. Então, existe menos 1 até 1, intervalo aberto. Também união com este ponto aqui de 1 até mais infinito. Então, intervalo aberto de 1 até mais infinito. Intervalo aberto. Então, significa que a minha solução será esta aqui. Não, observando nas alternativas, ficaria com a alternativa C. Por outra, também tu podes procurar os intervalos aqui e tentar substituir neste domínio de existência, há de ver que essa condição é a condição mais correta. Então, passamos para o exercício 10. Diz que sejam definidas as funções f de x é igual a 3x menos 11 e g de x é igual a 3x mais 11. Então, os seus gráficos. Então, interceptam-se no ponto 0, 11. Não, mas ok, está bem. Primeiro, podemos analisar um dos pontos, né? Primeiro, antes de tudo, devem observar os coeficientes, ou seja, os coeficientes angulares. Se os coeficientes angulares são iguais, automaticamente sabemos que as funções são iguais e então são paralelas.
Então, nós temos o coeficiente angular de uma expressão analítica em que f de x é igual a ax mais b. Não, para nós conseguirmos identificar o coeficiente angular, é esta parte aqui, em que representa o coeficiente angular, em que se não for tipo, da gente de 45 graus, é igual a 1. Então, significa que temos esse coeficiente angular. Então, é dado uma função em que dizem que f de x é igual a 3x menos 11, e outra função g de x é igual a 3x mais 11. Identificamos e conseguimos ver que nós temos o mesmo coeficiente angular neste ponto. Sendo assim, temos que automaticamente estas aqui são retas paralelas. Ou seja, são retas paralelas porque nunca vão se tocar. Então, daqui, nós ficaríamos com a alternativa C. A outra maneira de resolver é fazer o gráfico. Ou seja, podemos considerar, por exemplo, se o x for igual a 0 para as minhas duas funções. Então, vou dizer que para f de 0 será igual a 3 vezes 0 menos 11, que será igual a menos 11. Então, outra parte também pode dizer para o g de 0, posso ficar com 3 vezes 0 mais 11, isto aqui será igual a 11. Então, também, estou a dizer que se o x for igual a 0, o meu f de 0, ou seja, o y vai ser igual a menos 11, e quando o x for igual a 0, o meu g vai ser igual a 11. Se o meu y seja igual a 0, o f de x e o g de x também representam y. Então, aqui eu posso dizer que fico com 0 igual a 3x menos 11. Esta parte aqui é negativa, quando passa por mim fica positiva. Então, isto implica que fico com 3x será igual a 11. E o x será igual a 11 sobre 3. Porque isso aqui está a multiplicar, quando passa por mim passa a dividir. A outra parte fico com 0 igual a 3x mais 11. Esta parte aqui estou a substituir, nessa parte aqui eu tenho que é o g de x. Então, daqui, isto implica que fico com 3x será igual. É positivo, passa por mim fica negativo. Então, fico com menos 11. Então, x será igual a menos 11 sobre 3. Então, daqui eu posso representar aqui graficamente. Nesses pontos, em que eu tenho x, aqui eu tenho y. 0, tenho os meus pontos aqui, para o valor de y. Tenho o 11, tenho este ponto menos 11. Tenho aqui o menos 11 sobre 3. E aqui tenho 11 sobre 3. Estou a dizer que quando o meu y for igual a 0, ou seja, nesse ponto, quando x for igual a 0, o meu y é menos 11. x0, o meu y é menos 11. E neste outro ponto, estou a dizer que quando o meu x é igual a 0, o meu y é 11. Ou seja, o g de x é 11. Estou neste ponto. Agora, quando o meu y, que é esse ponto da origem, é 0, o meu x é 11 sobre 3. Então, tenho este ponto aqui, 11 sobre 3. Olha aqui que eu tenho 11. Aqui eu tenho 11 para o g de x. Aqui eu vou ter menos 11 para o g de x. 11 menos 11 para o g de x. Este ponto. Aqui eu tenho menos 11 para f de x. E vou ter 11 para o f de x. Então, significa que unindo esses dois pontos, vamos ter essas duas linhas aqui. Se vocês forem ver, essas duas linhas são paralelas. Nunca vão se cruzar. Então, também esta solução é válida. Por exemplo, estamos a dizer que aqui ficamos com a alternativa C. Para o exercício 11, diz que uma mercadoria do valor de 460 mz metical, né? Sofreu um desconto e teve o seu preço reduzido para 331,20. Querem a taxa de redução utilizada no descontos. Então, dizer que a mercadoria, no início, o valor da mercadoria era de 460. Mas antes da percentagem, ele disse que sofreu um desconto até um certo preço reduzido de 331,2. Então, teremos que saber qual é o preço que foi reduzido de 460 a 331. Com este valor do preço, nós vamos conseguir calcular o valor da taxa da percentagem utilizada no desconto. Não sei mais demora, mas aqui o preço total é de 460 e o preço do tipo reduzido do desconto é de 460 menos 311,2. Não fazendo a diferença desses dois, vai nos dar o valor de 128,8. Então, nós já queremos saber a taxa de redução utilizada neste desconto. Então, estamos a dizer que a 460, isto tudo estava a 100%. Agora, a 128, em termos de meticagem, em quantas percentagens se encontra? Então, daqui, produtos meios, produtos extremos.
Então, o y vezes 460 será igual a 128,8 vezes 100%. Então, uma vez que isso aqui está multiplicado, quando passa por meio, passa a dividir. Então, o y será igual a 128,8 dividido por 460 vezes 100%. Daí eu posso também simplificar esta parte aqui, 0 com 0. Simplifico, fico com y será igual. Esta parte aqui posso converter para a forma científica. Fico com 128, depois da vírgula tenho quantas casas? Só tenho uma casa, então significa que fico com 8 vezes 10 elevado a menos 1. Dividido por 46 vezes o 10. Então, este 10 é como se eu tivesse o expoente aqui 1. Então, bases iguais pela propriedade. Quando eu tenho a elevado a b vezes a elevado a c, significa que quando eu tenho bases iguais, posso manter em evidência e somar os expoentes. Não importa se os expoentes são iguais ou diferentes. Então, aqui nós temos simetria, que vai ser igual a 1. Então, logo fico com 1288 dividido por 46. Aqui é 46, não 14, 46. Então, tenho 46. Daqui, aqui tenho 1288 dividido por 46. Se você for estrategista e não quer levar tempo na divisão, é só vir aqui nas alternativas, tentar multiplicar por cada alternativa até encontrar tipo uma alternativa correta. Mas também nós podemos pegar isso aqui, 1288 dividido por 46. Então aqui eu posso dividir isso aqui por 2 também e dividir essa parte aqui por 2 para reduzir. Então significa o quê? 1288 dividido por 2 dá 644 dividido 46 dividido por 2. Isto aqui vai me dar 23. Então, procuro um número que multiplicado por 23 vai dar 644. Vamos ver que o valor aqui vai ser igual a 28%. Na parte da divisão também tem uma aula que eu explico de como vocês podem dividir de uma forma muito fácil. Daí ficamos com a alternativa D. Passamos para o exercício 12. Diz que a solução da inequação é... Uma vez que querem a solução desta inequação, é muito simples, meus caros colegas. É somente pegar esta parte aqui, da condição do denominador, dizer que menor que 0, também esta parte do denominador, menor que 0. Então aqui fica com 2 menos x fica menor que 0, ou 2 mais x menor que 0. Não, esta parte aqui é positivo, quando passa por lá fica negativo, fica com menos x menor que menos 2, ou o x menor que menos o 2, porque é positivo também fica negativo. Só que o que acontece? Aqui na nossa variável que nós queremos determinar, ele tem um sinal negativo. Então aqui nós vamos multiplicar essa parte aqui por menos 1. Esse menos 1, ao multiplica esta parte negativa e também altera a parte do sinal. E daí ficamos com x, ou seja, menos vezes menos dá mais, ficamos com x maior que 2 ou o x menor que menos 2. Então isto aqui vamos apresentar graficamente. Temos aqui um intervalo de menos 2 e 2. Então dizer que o x é menor que menos 2. Então significa que o intervalo vai para lá, intervalo aberto. E aqui o outro ponto, o x é maior que 2. Significa que também é mais infinito, ou seja, vai para lá. Ou seja, parte de 2 até mais infinito. Então, estamos a dizer que o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 2. Uma vez que neste ponto aqui não temos nada, significa que é a união de intervalo aberto de 2 até mais o infinito. E daí ficamos com a alternativa B. Exercício 3 também foi bônus, ponte. Passamos para o exercício 14. Resolve a inequação. Então, para resolver essa inequação, também é muito linear. Nós temos aqui, para o exercício 14, 2 sobre 3 elevado a 9 menos x ao quadrado maior que 1. Então, nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, podemos procurar aqui um valor em que tenhamos mesmo a base com esta parte aqui para nós conseguirmos simplificar. Então, significa que eu posso colocar aqui 2 sobre 3 elevado a 9 menos x ao quadrado maior que 2 sobre 3 elevado a 0. Porque eu sei que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui podemos simplificar esta parte. Fico com 9 menos x ao quadrado
maior que 0. Então, esta parte aqui é uma equação quadrática, claramente. Essa equação quadrática é uma equação quadrática completa em que só tem o valor de A e o valor de C. E olhem que este valor de A é negativo. Significa que se fosse para representar em função do gráfico, esta função terá uma parábola virada para baixo. Então, aqui levamos esta parte aqui do 9, que é positivo, quando passa por mim fica negativo. Então, fico com menos x ao quadrado, fica maior que menos o 9. Menos e menos, mesma propriedade que nós aplicamos no exercício anterior. Então, aqui ficamos, ao multiplicar aqui por menos 1, menos e menos fica mais, fico com x ao quadrado, e consequentemente altero o maior para o menor, e fico com 9. Então, uma vez que essa parte aqui é ao quadrado, quando passo por cá fico como raiz. Então, x é menor que raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, x vai ser menor, ou seja, vai ser menor que mais ou menos o 3. Aqui é menor, não menor ou igual. Então, apresentando isso aqui, graficamente, nós temos estes dois pontos, em que nós temos o menos 3 e temos o 3. Estamos a dizer que em contrapartida, x é menor que menos 3, então vai para menos infinito. Também esta parte aqui também vai para menos infinito. Então logo nós temos esta parte da interseção. Então estamos a dizer que o x pertence ao intervalo aberto de menos o 3 até o 3, intervalo aberto. Daí ficamos com a alternativa A. Ficamos com a alternativa A. Mas também nós podemos analisar as condições. É só tentar substituir, por exemplo, aqui neste ponto aqui, por qualquer valor que estamos a dizer que está nesse intervalo. Não. Se estamos a dizer que o menos 3 e o 3 não podem fazer partes, por quê? Porque ao substituir aqui vamos ter 9, menos 9, vamos ter 0 e vamos ter aqui qualquer número elevado a 0 vai dar 1 e vai ser maior que 1. Então 1 não pode ser maior que 1, então significa que menos 3 e o 3 não fazem parte. Só que também, se vocês forem analisar, um dos pontos mais importantes é que somente esses valores aqui não fazem parte da solução, mas todos os valores podem fazer parte da solução. Significa o quê? Se eu estou a dizer que aqui estou a limitar os meus valores da variável, estou a dizer que apenas os valores que estão dentro deste intervalo, que seria o menos o 2, menos o 1, 0, 1 e 2, é que poderão dar a solução. Mas imagina lá, por exemplo, se eu for a escolher aqui o menos 4. Se eu for a escolher o menos 4 para aplicar aqui, vou ficar com 2 sobre 3, 9, menos, aqui se for colocar menos 4, fico com menos 4 ao quadrado. Será que esse valor vai ser maior que 1? Então, fico com 2 sobre 3, 9 menos 16, vou ter um valor aqui negativo. Então, fico com 9 menos 16 dá 7, então fico com 2 sobre 3 elevado a menos 7, negativo, porque o valor maior é que tem um sinal negativo. Fico com maior que 1. Então, invertendo isso aqui, transformo o sinal negativo para positivo. Então, fico com 3 sobre 2 elevado a 7 maior que 1. É só de ver. Vamos ter aqui 3 elevado a 7 e 2 elevado a 7. Vou ter um valor muito maior em relação a 1. Significa que nesta parte aqui, a solução também é válida. Então, se eu pego também, por exemplo, este ponto que estou a dizer que os valores não podem fazer parte do 3, mas tem que ser maior. Ao tentar também o ídolo, eu vou encontrar que a mesma solução vai ser maior que o quê? Que 1. Então, logo, a alternativa correta é A. Mas a alternativa mais correta, é a alternativa B. Por quê? Porque esses meus intervalos de menos infinito aceitam que essa condição aqui seja maior que 1. De menos infinito, aceita que essa condição seja maior que 1. E nesta parte aqui também aceita. Então, também devem analisar este ponto. Então, tchau. Não pode ser a Ana. Só pode ser a Beluz. Então, daqui passamos para o exercício 15. Qual das proposições propostas é a solução da equação? Meus irmãos, não existe modo do número negativo. Então, sem demora, eu coloco a alternativa D de Dudu numa boa. Então, passamos para o exercício 16. Diz que a soma de 30 primeiros termos da sequência. Temos esta sequência. São 30 primeiros termos. Então, para nós conseguirmos distinguir a forma da soma, significa que nós primeiro temos que saber que tipo de progressão se trata. Porque existe uma progressão aritmética, existe uma progressão geométrica. Nós sabemos que uma progressão tem sorte, né?
Ok, nós dizemos que uma progressão aritmética é uma progressão que apresenta a mesma diferença, enquanto que uma progressão geométrica é uma progressão em que a razão tem que ser a mesma. Então aqui eu posso começar com uma progressão aritmética. Eu vou dizer menos 8 menos 9. Fico com menos 8, menos fico com mais 9. Aqui vou ficar com 1, porque 9 menos 8 é igual a 1. Então menos 9 menos 10. Então literalmente a mesma coisa. Fico com menos 9 mais 10. Também aqui vou ter 1. Menos 10 mais 11. Também aqui vou ter 1. É mais 11 porque nós temos o menos da fórmula. Com este menos vai ficar positivo. Então isto aqui trata-se de uma progressão aritmética. Uma vez que trata-se de uma progressão aritmética, onde a diferença é igual a 1, sempre o primeiro termo representa o A1. Não importa se é uma progressão aritmética ou geométrica. Então aqui nós queremos determinar o valor da soma. Então para nós conseguirmos determinar o valor da soma, diz que a soma é igual a n sobre 2 vezes A1 mais n menos 1. Se for usar essa forma, 2 vezes A1, 1 vezes a diferença. Ou a soma pode ser igual a n sobre 2 de A1 mais AN. Então, nós aqui, uma vez que nós temos esses dados, porque estão a dizer aqui que era a soma dos primeiros 30 termos, significa que n tem que ser igual ao que é 30. Então, significa que o valor da soma, 30 termos, será igual a 30 dividido por 2, abre parênteses, 2 vezes o valor de A1 é menos 11, mais 30, que é o valor de n menos 1, vezes a diferença, que é 1. Então, a soma de 30 será igual a 30 dividido por 2 dá 15, vezes 2 vezes menos 11 dá menos 22, e 30 menos 1 dá 29, e 29 vezes 1 dá 29. Então, aqui significa que a soma de 30 termos será igual a 15 vezes menos 22 mais 29. Primeiro nós comparamos entre o 29 e o menos 22. Qual é o valor? Ou seja, entre o 29 e o 22, qual é o valor maior? O valor maior é o 29. Então, o 29 tem um valor positivo. Nós vamos dizer 29 menos 22 vai nos dar 7. Então, esse 30 será igual. 5 vezes 7 dá 35, vai 3. E 7 vezes 1 dá 7 mais 3 dá 10. Então, logo, a soma dos 30 termos é igual a 105. E daí ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 17. Seja a equação raiz de x mais 5 menor que 1 menos x, a sua solução corresponde a... Não, nós temos esse exercício 17. Então, para nós conseguirmos resolver isso aqui, primeiro nós podemos elevar isso aqui ao quadrado, também isso aqui ao quadrado, vamos encontrar uma expressão quadrática, ou também, mas também um processo, podemos levar essa parte aqui ao quadrado, também aqui ao quadrado. Este ao quadrado está a levar para nós conseguirmos simplificar esta parte da raiz. Então, ficamos com x mais 5 menor que 1 menos x ao quadrado. Caso notável, de a menos o b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes o ab mais b ao quadrado. Então, aqui ficamos com x mais 5 menor que 1 menos 2 vezes o x mais x ao quadrado. Então, levamos tudo aqui, passa para cá, fica negativo. Então, daí ficamos com o menos x ao quadrado mais 2x menos 1 mais 5 mais x menor que 0. Então, ficamos com menos x ao quadrado. Aqui, 2x mais x, ficamos com mais 3x menos 1 mais 5, ficamos com mais 4, menor que 0. Então, aqui para não ter que calcular delta, depois calcular x1, x2, uma vez que em exame, você fica esperto, fica esperto, é mais ou menos assim. Como é que você vai fazer? Procura dois números em que, ao multiplicar, vão dar esse valor de c e que a sua soma há de dar o quê? 3. Quando o valor de a for igual a 1. Essa condição só é válida quando o valor de a é igual a 1. Mas uma vez que aqui o valor de a é o valor negativo, dois números em que multiplicados vão dar 4. Só pode ser 4 vezes o 1. E que isto aqui vai ser igual a 4. E esses mesmos dois valores em que a sua soma, ou seja, a sua soma ou diferença vai nos dar 3,
o positivo é 4 menos 1, que vai me dar o quê? 3. Então, automaticamente, eu posso dizer que o meu x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 4. Então, e uma vez que aqui o 4 da multiplicação vai ser negativo, porque este valor daqui de A é negativo, esse valor aqui, esse sinal, ao distribuir aqui, vou ter tipo sinal negativo. Então, daqui, fico com x mais 1 e x menos o 4 menor que 0. Então, fico com x mais 1 menor que 0 ou o x menos o 4 menor que 0. Eu fico com x menor que 1 ou o x menor que 4. Então, esta aqui é a primeira solução. A segunda solução, nós podemos pegar estas duas partes aqui e nós separamos. Então, vamos dizer que o 1 menos x é maior que 0. Nesta condição, a leitura correta. Então, aqui, esta parte aqui é positiva, quando passa por mim fica negativa. Então, aqui ficamos com o menos x maior que menos 1. Lembra, quando a variável sempre tiver o sinal negativo, multiplica aqui por menos 1, menos ficas com mais, fico com x, menos fico com mais, e essa transformação de maior transforma-se para o menor que 1. E a outra parte que eu tenho aqui, tenho raiz de x mais 5, vamos dizer que é maior que 0. Então, posso levar essa parte aqui ao quadrado, também esse ponto ao quadrado. Daí simplifico esses dois pontos, fico com x mais 5 maior que 0. Positivo, passo para lá, fica negativo, fico com x maior que o menos 5. Então, daqui vou apresentar esses meus dados nos intervalos. Para a minha primeira solução, tenho um intervalo de 1 até 4. Então, aqui tenho o menor, também aqui tenho o menor. Então, significa que eles chegam, se intersetam nestes dois pontos. Tenho uma solução em que x pertence ao intervalo aberto de 1 até 4, intervalo aberto, que é essa interseção. Nesta minha segunda solução, tenho os menos 5 e tenho 1. Estou a dizer que o x é maior que menos 5, para lá, intervalo aberto. E nesse outro ponto, x é menor que menos 1, é menor que 1. Tenho para lá, intervalo aberto, tenho essa interseção. Significa ter uma solução aqui de menos 5 e 1, nesses dois pontos. Então, observando esses dois pontos, né, traçando no mesmo gráfico, teremos um ponto em que teremos aqui o 1, 4 e o menos 5. Então, teremos essa solução daqui até este ponto e teremos uma outra solução daqui até este ponto. Então, significa que nós teremos uma solução em que, nesta parte aqui, se eu digo tipo x pertence ao intervalo aberto de menos 5 até 4, intervalo aberto, significa que o 1 faz parte da solução. Então, só que aqui, observando nas alternativas, não tem uma alternativa correta. Então, logo, vou dizer que esta solução, ou seja, essa equação pertence ao conjunto vazio. Passamos para o exercício 18. Sabendo que seno de 75 graus é igual aproximadamente a 0,75, o valor de cosseno de 15 é aproximadamente A. Aqui, a ideia é, primeiro, temos que saber que esses dois aqui são complementares, ou seja, nós vamos usar os quadrantes. Em outras palavras, estamos a dizer que o seno de 75 graus é complementar com o cosseno de 15 graus. Por quê? Porque ângulos complementares é quando o seno de x for igual a cosseno de y e o cosseno de y for igual a seno de y. Vos aconselho a estudar um pouquinho a parte da trigonometria para vocês saberem os ângulos complementares. Porque para os ângulos complementares, por exemplo, nos quadrantes, existe o primeiro quadrante, segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Por exemplo, aqui nós podemos ter, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Então, este ângulo de 30 graus, nós sabemos que seno de 30 é igual a 1 sobre 2 e o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, neste ponto aqui no mesmo ângulo, existe complementar neste ponto em que tem os mesmos valores, que este aqui existe complementar neste ponto em que tem os mesmos valores. Então, complementares são esses ângulos que, por exemplo, o seno de x for igual a cosseno de x e o cosseno de y for igual a seno de x. Então, aqui, esses ângulos aqui são complementares. Então, se são complementares, significa que possuem os mesmos valores. Então, significa o quê? Que o seno de 75 graus é igual a 0,75, logo o cosseno de 15 graus também é igual a 0,97. 0,97. Então, aqui ficamos com a alternativa B.
Passamos para o exercício 19. Diz que a solução da equação seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2 no intervalo de 0 a 2π. Então, para tal, nós sabemos que temos que procurar um ângulo em que seno deste ângulo aí é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas nós sabemos que o seno de 60 graus é que é igual a raiz de 3 sobre 2. Logo, o nosso x é igual a 60 graus. Os 60 graus está nesse intervalo, porque esse intervalo varia de 0 graus até 360. E nós sabemos que na trigonometria o π é igual a 180. Então, para ter 60 graus, significa o quê? Que o x terá que ser igual a π sobre 3. Porque 180 dividido por 3 é igual a 60 graus. Então, qual a forma que nós vamos usar para nós conseguirmos achar outro ângulo? É só dizer seno, abrir parênteses. Vamos ter aqui o π menos o x. Esse x equivale a π sobre 3. Então, daqui, nós já achamos a primeira solução, em que o x é igual a π sobre 3. Então, daqui vamos dizer o quê? Que o seno de π menos π sobre 3, para nós conseguirmos achar o outro ângulo. Então, estamos aqui mesmo isso aqui de 3 e de 1. Isso aqui será igual a seno de 3π menos o π sobre 3. Então, isso aqui é seno 3π menos o π, ficamos com 2π sobre 3. Então, significa que o outro ângulo aqui é que o x é igual a 2π sobre 3. Então, ficamos com π sobre 3 ou 2π sobre 3. Também isto aqui terá que dominar um pouquinho o ciclo trigonométrico, a ver que esses ângulos aqui são iguais. Então, para tal, aqui nós ficamos com 2π sobre 3, que essa parte que é 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, significa que o seno de 60 graus é o mesmo seno de 120. Então, daí ficamos com a alternativa B. Exercício 20. Diz que a figura ao lado mostra um triângulo ABC, com segmento AB prolongado até ao ponto D, né? O segmento AB prolongado até o longo B significa que é aumentar. Neste ponto, diz o ângulo externo CBD, este ângulo aqui de 145 graus, e o ângulo C medindo 75 graus. A medida do ângulo CAB, ou seja, quer a medida do ângulo CAB. Não, nós temos esta nossa figura. Aqui, uma vez que esses ângulos aqui os ângulos são complementares entre si, ou seja, os ângulos C, B e D é complementar com o ângulo ABC. Significa que são complementares, o somatório desses ângulos é igual a 180. Então, significa que o ângulo AB e C mais o ângulo CB e D é igual a 180 graus. Então, só que este ângulo aqui já dá, que é um ângulo de 145. Então, fica um ângulo AB e C mais 145, ou seja, mais 145 graus será igual a 180 graus. Então, o AB e C será igual a 180 graus menos 145 graus. Então, o ângulo AB e C será igual. Não, fazendo a diferença deste valor com este valor aqui, ficamos com 180 menos 145, 5 para 10, 5 vai 1, 1 mais 4 dá 5, e 8 menos 4, então 8 menos 5 vai dar 3, aqui 0, ficamos com 35. Então, significa que este ângulo aqui é igual a 35 graus. Então, para tal, conforme eu disse que uma vez que são ângulos complementares, significa o quê? Que nós já temos um ângulo de 75 graus, que é o ângulo de C. Então, significa que o ângulo CAB, né, mais o ângulo ABC, mais este ângulo que dão, dizem que o ângulo BCD e o ângulo C mede 75 é igual a 180 graus. Então, o ângulo CAB mais o ângulo ABC de 35 mais 75 graus é igual a 180 graus. Então, daqui ficamos com o ângulo CAB, que será igual a 180 graus
menos 35 mais 75 dá 110. Então, significa que o ângulo CAB será igual a 70 graus. Então, o ângulo CAB é igual a 70 graus. E daí ficamos com a alternativa B. 21 bônus também. Para o exercício 22, que a solução da equação. Temos esta equação do exercício 22. Temos raiz de 3x menos 5 ao quadrado é igual a módulo de 10 menos 2x. Não, nós sabemos que raiz de a ao quadrado, significando esses dois, é igual a módulo do quê? De a. Não, aqui se nós aplicarmos esta propriedade nessa parte aqui, podemos dizer que tipo, temos raiz de 3x menos 5 ao quadrado. Então, se nós simplificarmos isto aqui fica igual a módulo de 3x menos o 5. Então, significa o quê? Que temos módulo de 3x menos o 5 é igual a módulo de 10 menos 2x. Só que nós sabemos, ou seja, conhecemos a propriedade dos módulos. Módulo de x é igual a a. Diz que o x é igual a a ou o x é igual a menos o a. Primeira matéria da 12ª, definição de módulos. Então, fico com 3x menos o 5 é igual a 10 menos 2x, ou 3x menos o 5 é igual a menos, abrir parênteses, 10 menos 2x. Então, aqui, termos semelhantes. Vou agrupar esses termos. Esta parte aqui é negativa, quando passa por mim fica positivo. Fico com 3x mais 2x é igual a 10 menos, ou seja, negativo passa para ficar positivo, mais 5, ou 3x menos 5, vou distribuir esse sinal. Menos 1 vezes o 10, fico com menos o 10, menos fico com mais 2x. Termos semelhantes. Esta parte é positiva, quando passa para cá fica negativo. Fico com 3x menos 2x será igual a menos 10, negativo passa para cá fica positivo, fico com mais 5. Então, significa o quê? Que 3x mais 2x, mesma variável, significa que eu tenho 3 mais 2, fico 5x, será igual a 10 mais 5, que é 15, ou tenho essa parte em que tenho a mesma variável, 3 menos 2 dá 1, fico com x, será igual a menos 10 mais 5, vai dar menos 5. Menos 5 porque o que tem sinal negativo é o 10, e o 10 é maior. Então, significa com x é igual a 15 sobre 5, ou o x é igual a menos 5. Aqui, neste ponto, o x é igual a 3, ou o x é igual a menos 5. Tendo esta solução, é só dizer, vez que o x é menos 3, outro ponto x é 5, e assim nós encontramos a solução da equação. Então, procuramos aqui, ficamos com a alternativa C. Então, aqui é menos 5 e 3. Menos 5 e 3. Então, ficamos com a alternativa D. Esta aqui é a solução. Não. Para o exercício 23, eles querem o domínio da existência da função, uma função logarítmica. A condição para calcular o domínio do logaritmo é que diz que o a tem que ser maior que 0. Então, pegamos este logaritmo, dizemos que módulo de x menos 1 menos 4 é maior que 0. Então, esta parte aqui é negativo, quando passo para cá ficar positivo. Então, fico com o módulo de x menos 1 será maior que 4. Então, nós temos aqui uma inequação, ou seja, uma inequação modular. Então, para tal, a definição também diz que módulo de x maior que a, o x é maior que a, ou o x é menor que menos o a. Então, aqui ficamos com o módulo de x menos 1 maior que 4. Significa que o nosso a é 4 e o x é o x menos 1. Então, fico com x menos 1 maior que 4, ou o x menos 1 menor que menos o 4. Então, aqui fico com x maior que o 4 mais 1, porque essa parte aqui é negativa, quando passa por mim fica positivo, ou o x negativo passa para ficar positivo, menor que menos 4 mais 1. Então, aqui o x é maior que 5, ou o x é menor. Menos 4 mais 1, uma vez que o 4 tem um sinal negativo e é maior, fico com menos 3. Então, daqui, vou apresentar graficamente o x, tenho menos o 3 e tenho o 5. Então, dizer que o 3 é menor, ou seja, o x é menor que 3, então vai para esse lado,
o intervalo é aberto. E o x é maior que 5 também, por outro lado, o intervalo é aberto. Então, sendo assim, o x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até menos 3, intervalo aberto, união significa que esta parte aqui, o intervalo aberto de 5 até mais infinito. Então, nós temos essa nossa solução. Então, procuramos aqui, ficamos com a alternativa C. Para o exercício 24, diz que as medidas dos lados de um retângulo AB, C e D, com AB igual a 8 cm e BC igual a 5 cm, são aumentadas em 50% as medidas do que dos ângulos. Ou seja, o ponto AB é aumentado a 50% e o ponto BC também é aumentado a 50%. Qual será o aumento percentual da área do segundo retângulo com comparação com o primeiro? Ok, aqui nós temos esses nossos dados desse exercício. Então, primeiramente, antes de calcular, por exemplo, as áreas, porque aqui o que acontece? Nós temos esta parte aqui, nós temos tipo a área original, mas dizem que essa área é aumentada a 50%. Ou seja, a primeira área 1, nós sabemos que a área é a base vezes, ou seja, é o comprimento vezes a largura quando trata-se de um retângulo. Então, nós temos aqui a parte AB e temos a parte BC de um retângulo. Então, isso fica igual a 8 vezes 5, que é igual a 40 centímetros ao quadrado. Esta aqui é a área 1 antes de ser aumentada. Agora, para se determinar a área 2, que dizem que é a área da parte aumentada, isso significa o quê? Que teremos primeiramente calcular tipo os aumentos em duas partes. Então, posso dizer que este aqui, o meu AB, vou escrever com letras minúsculas, AB há de ser igual a AB mais AB, né? Quando este valor de AB é aumentada a 50%. Então, vou dividir aqui por 100% para conseguir simplificar as percentagens. E a parte também BC há de ser igual ao BC mais BC vezes a parte aumentada que é 50%. Ou seja, eu ia calcular, por exemplo, esta parte aqui do lado, depois ia somar com esta parte, mas ia dar na mesma. Então, significa que aqui fico com 8 mais 8 vezes 50, ou seja, 50% dividido por 100%, vou simplificar as percentagens, simplifico isto aqui, fico com 5 dividido por 10, vai dar 0,2. Então, aqui fico com 0,2. Então, tendo 0,2, ou seja, é 0,5. Porque aqui vamos dividir aqui por 2, por 5, dividir por 5, ficamos com 1 sobre 2, que vai dar 0,5. Então, 0,5 vezes 8 vai dar 4, mais 8 vai dar 12 centímetros. Aqui também vou simplificar. Ou seja, tenho 5 mais 5 vezes 50, dividido por 100. Percentagem, simplificamos, né? Simplificamos essa parte dos zeros. Fico com 5 mais 5 vezes 0,5. Então, isso aqui será igual a 5, ou seja, 0,5, fico com 5 mais 5, uma vez que aqui vou ter número decimal, posso multiplicar com 1 sobre 2, ou seja, colocar 1 sobre 2, ao invés de converter para 0,5. Então, aqui vou fazer um MC de 2, aqui de 1. Então, isso aqui será igual a 10 mais 5 sobre 2, para ter um denominador igual. Fico com 15 sobre 2 centímetros. Não, essa parte aqui é a parte onde é aumentada a área. Mas, para tal, nós vamos ter que calcular esta área 2 para nós sabermos tipo a parte do aumento. Então, isto aqui, a área 2 vai ser igual a este valor, que é de 12, vezes este valor aqui de 15, dividido por 2. Então, a área 2 vai ser igual. Podemos dividir essa parte aqui por 2, também aqui dividir por 2, porque a ideia, uma vez que não se usa a máquina, então, quanto menor for tipo os valores na parte de divisão, melhor ainda. Então, dividido por 2, o 12 dividido por 2 dá 6, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, fico com 6 vezes o 15. Então, a área 2 vai ser igual. 6 vezes 5 vai me dar 30, vai 3. E 6 vezes 1 dá 6, mais 1 dá 90. Então, tenho 90 centímetros ao quadrado. Então, para eu conseguir calcular a parte tipo da área percentual, o que eu hei de fazer é o seguinte.
Para a minha área 1, tenho 40 centímetros. E para a minha área 2, tenho 90 centímetros ao quadrado. Eu estou a dizer que a 40 centímetros ao quadrado, esta área estava a 100%. Agora, a 90 centímetros ao quadrado, qual vai ser a minha percentagem, né? Ou seja, qual vai ser o aumento percentual segundo tipo o primeiro retângulo? Então, aqui vou dizer x por dos extremos. Então, fico com x vezes 40 centímetros quadrados vai ser igual a 90 centímetros quadrados vezes o 100. Né? Porque nós queremos saber qual vai ser tipo, a parte percentual aumentada segundo o retângulo, ou seja, segundo o primeiro retângulo. Então, multiplicação, passa para cá, passa a dividir. Então, fico com x igual a 90 centímetros quadrados vezes 100% dividido por 40 centímetros ao quadrado. Simplifico isto, também posso cortar esses zeros aqui. Fico com x ser igual a 90 vezes 10 dividido por 4 em percentagem. Então, isto aqui pode ser igual a 900 dividido por 4 em percentagem. Então, isto aqui, calculando, vai dar, tipo, temos 900 dividido por 4. O 9 é maior que 4? Sim, então é possível. Qual é o número que multiplicado por 9 vai me dar 4? Não existe, mas, ou seja, multiplicado por 4 vai dar 9. Não existe, mas um valor aproximado é 2. Aqui vamos ter 8. Aqui vamos ter 1. Abaixamos o 0. Então, com 0 vou colocar aqui o 2, 8. 10 menos 8 vai dar 2. Abaixando o 0 fico com 20. Aqui é 5. Então, fico com 225%. Então, para eu conseguir tipo, achar esta percentagem, a percentagem total. Então, para eu conseguir achar minha percentagem, vou ficar com 225% menos os 100%. Então, x vai ser igual, então posso distribuir essa parte como sendo meu y, será igual a 125%. Então, isso significa o quê? Que o aumento percentual do segundo retângulo com a operação ao primeiro é de 125%, que fico com a alternativa B. Aí passamos para o exercício 25. Uau! É a penúltima página, né? A solução da equação, temos logaritmo na base 12 de x mais 5 menos logaritmo na base 2 de x mais 2 é maior ou igual, ou seja, maior ou igual a 1 Para tal, nós temos esta equação, né? Que deixa eu fechar meu computador, está a obstruir, né? A concentração. Temos mesmas bases, ou seja, nós sabemos que propriedade dos logaritmos, quando nós temos logaritmo na base A do logaritmo de B menos logaritmo na base A do logaritmo de C, quando existe tipo a diferença, diz que é igual a logaritmo, mantém-se as bases e o logaritmo fica B sobre o C, ou seja, negativo transforma-se em divisão. Se fosse a soma, ia transformar essa parte aqui em multiplicação. Então vamos usar essa propriedade para aqui. Então aqui fico com o logaritmo na base 2 de x mais 5 sobre x mais 2 maior ou igual a 1. Então aqui também, eu sei que a propriedade também que eu posso, ou seja, a propriedade que pode ser aplicada aqui, é que quando eu tenho um logaritmo na base A do logaritmo B, ou seja, logaritmo B igual ao logaritmo do C, x, este A quando passa para cá, eleva este x como sendo expoente, que fica A elevado a x é igual a B. Então, fico com x mais 5 sobre x mais 2 maior ou igual a 2 elevado a 1. Então, aqui fico com x mais 5 sobre x mais 2, fico com maior ou igual a 2. Este valor aqui é positivo. Quando passa para mim, pode ficar negativo. Então, isso implica o quê? Que x mais 5 sobre x mais 2 fica menos 2 maior ou igual a 0. Então, daqui eu posso fazer um MC de x mais o 2. Então, para ter o denominador igual, então fico com x mais 5 menos o 2 vezes x mais 2 sobre x mais 2 maior ou igual a 0. Então, daqui fico com x mais 5. Nesta parte aqui, fico com menos 2x menos 4 maior ou igual a 0, porque esta parte aqui é a parte do denominador. Então, qual a condição também que eu posso usar na parte do denominador? Eu posso dizer que também, uma vez que já posso dizer que o x mais 2 pode ser maior ou igual a quê? Ou seja, não tem que ser maior ou igual, tem que ser maior que
aqui o 2. Nessa parte, por se for maior ou igual, estou a dizer que esta parte aqui pode ser nula. Então, daqui, fico com o termos semelhantes. X menos 2x. Ou seja, é 1 menos 2 vai ser menos x. 5 menos 4 vai ser mais 1, maior ou igual a 0. Ou x mais 2 vai ser maior que 0. Aqui tem que ser 0. Então, daqui, fico com o quê? Esta parte é positiva. Quando você fica negativo, fica com menos x maior ou igual a menos 1. Ou o x fica maior que menos 2. Então, uma vez que minha variável tem um sinal negativo, significa que aqui eu teria que multiplicar por menos 1. Menos, fico com mais, fico com x. Automaticamente, transforma este maior ou igual para menor ou igual. Olha que toda hora está a cantar a mesma coisa que acaba ficando na mente de uma forma obrigatória. Menos, fico com mais, fico com 1. Ou o x é maior que menos 2. Então aqui, vamos apresentar essa solução graficamente. Temos o menos 2 e temos o 1. Então, dizer que o x é maior que menos 2, significa que o intervalo é aberto. Tem aqui intervalo aberto, maior que menos 2. E o x é menor ou igual a 1. Aqui temos o intervalo fechado. Então, nossa solução está nesse intervalo. Vamos dizer que o x é intervalo aberto, de menos 2 até 1, intervalo fechado. Então, observando essas alternativas, não existe uma alternativa correta. Então, aqui não tem uma alternativa correta. Porque nossa solução é de menos 2 até 1, intervalo fechado. Passamos para o exercício 27. Diz que as coordenadas do ponto da interseção do gráfico das duas funções. Temos o y é igual a 2 menos 3x e y é igual a 2x ao quadrado mais 7x mais 14. Então, nós temos aqui essas duas soluções. Aqui o que acontece, estão a falar da interseção das coordenadas dos pontos. Então, significa aqui, nessas duas soluções, ou seja, nessas duas interseções das duas funções, essa parte aqui do y é igual. Então, significa que nós podemos igualar essa parte do y, que vamos ficar com 2 menos 3x, pode ser igual a 2x ao quadrado mais 7x mais 14. Então, essa parte aqui é positiva. Quando a pessoa fica negativa, fica com 2x ao quadrado mais 7x mais 14 menos o 2 mais o 3x vai ser igual a 0. Então, aqui fica com 2x ao quadrado, 7x mais 3x vai ser igual a 12x. Ou seja, 7 mais 3 dá 10x. Então, 14 menos o 12 vai ser igual a quê? A 12 vai ser igual a 0. Significa que eu posso dividir isto aqui por 2, porque o meu valor de A aqui também é 2. Então, fico com x ao quadrado mais 10 dividido por 2 dá 5x e 12 dividido por 2 vai dar 6, que isto aqui será igual a quê? A 0. Então, qual é a ideia aqui? Mesma coisa que eu já havia explicado. Quando tu encontras uma equação quadrada, para não ter que calcular o valor de x1 e x2, tu pode procurar dois números em que, ao multiplicar, vão dar o que é o 6 e em que a sua soma vai dar 5. Então, vemos que esses dois números é 3 vezes 2, que vai dar 6, e a soma desses dois é igual a 5. Então, estamos a dizer que nós temos essas soluções. Então, daqui, nós sabemos que temos x menos x1 vezes o x menos x2 igual a 0. Então, estamos a dizer que temos o x menos o 3 vezes o x menos o 2 vai ser igual a 0. Só que o que acontece é que aqui, uma vez que as variáveis são positivas, significa que este aqui é positivo, também é positivo. Logo, ficamos com x mais 3 vai ser igual a 0, ou o x mais 2 será igual a 0. Então, fico com x será igual a menos 3, ou o x será igual a menos 2. Então, x1 e x2. Viram que essa fórmula aqui é muito mais fácil. É somente para espertos, né? Então, é só ser esperto. Então, uma vez que já nós temos essas nossas variáveis e nós queremos ter para as coordenadas no ponto, significa que aqui para o x igual a menos 3, nós vamos ter aqui o y igual a 2 menos 3x. Então, aqui ficamos com y será igual a 2 menos 3 vezes menos 3. Então, aqui o y será igual a 2 menos fico com mais 9. Então, aqui o y será igual ao quê? A 11. Para o x menos o 2, significa que o y será igual a 2 menos o 3 vezes menos o 2. Então, y será igual
a 2, menos ficou mais 6. Y será igual ao quê? A 8. Então, tenho esses pontos, menos o 3, 11, e tenho o ponto menos o 2 e o 8. Então, a mesma ginástica que eu fiz aqui, tu pode substituir também para esta equação aqui, há de ver que o resultado vai dar o mesmo. Então, sendo assim, nós temos esses dois pontos. Então, temos este ponto e temos este ponto. Então, procurando as alternativas, temos menos 2 e 8, menos 3 e 11. Ficamos com a alternativa D, 27 pontos. Para o exercício 28, os vértices de x e y da parábola definida pela seguinte função. f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15 é o ponto. Então, aqui é somente também, digo que era bônus esse exercício, que era somente conseguir, encontrar, ou seja, conhecer as fórmulas do x vértice e y vértice. Então, nós sabemos que o x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a e o y vértice é igual a delta sobre 4 vezes o a. Então, nós sabemos que a nossa função é f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Então, aqui primeiro teremos que ter ginástica de calcular o valor do que é de delta. Então, nós sabemos que o a é igual a 1, o b é menos 8 e o c é igual a 15. Então, aqui delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, delta será igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 15. Então, delta será igual a menos 8 ao quadrado dá 64 menos 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 15. 4 vezes 5, 20 vai 2 e 4 vezes 1 dá 4 mais 2 dá 6. Então, o significado de delta aqui será igual a 64 menos 60 vai ser igual ao que é a 4. Então, daqui para o x vértice será igual a menos o valor de b é menos 8. Então, fico com menos 8. Esse menos da forma sobre 2 vezes 1. Então, aqui será igual a 8 sobre 2, porque menos fica positivo. Então, aqui será igual ao que é 4, x vértice. O y vértice será igual. O nosso valor de delta é 4. Fico com 4 sobre 4 vezes 1, que é o valor de a. Isso aqui será igual a 4 vezes 1 dá 4. Fico com 4 sobre 4 será igual a 1. Então, os meus vértices serão igual a 4 positivo, que é o x e 1, que é o valor do que? De y vértice. Não, o y vértice aqui o sinal é negativo. Então, aqui menos, na forma sinal é negativo, y vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a. Então, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. Então, o vértice aqui vai ser menos 1. Então, o vértice é 4 e o menos 1. Então, sendo assim, nós procuramos nas alternativas, ficamos com a alternativa B. Diz que o gráfico da função y é igual a 1 sobre x ao quadrado menos o 4. Lembrando que no exercício 11 eu disse que vocês vão perceber porque que no exercício 8 nós temos que é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Não, este exercício é complementar ao exercício 29, onde temos este gráfico da função, em que temos a função y é igual a 1 sobre x ao quadrado menos o 4. Então, temos que estudar essa função quanto à paridade. Nós sabemos que o f de menos x é igual a menos f de x quando a função é ímpar. Então, f de menos x é igual a f de x quando a função é par. Então, aqui, o que acontece? Se eu considerar se o meu x, por exemplo, for igual a menos 2, eu vou substituir este valor aqui nesta minha função. Os valores de x é a sua escolha, ou seja, é aleatório na escolha de valores do que é de x. Desde que momento que nessas funções, se for dar, por exemplo, um valor, ou seja, o f de x der um valor negativo, significa que a função é ímpar. Se der um valor positivo, que significa que a nossa função é par. Daqui fico com, daqui posso escolher aqui 3. Fico com y será igual a 1 sobre menos 3 ao quadrado menos o 4. Então, aqui será igual a 1 sobre menos 3 ao quadrado, vai ser 9 menos o 4, será igual a 1 sobre 9 menos o 4, dá 5. Tem 1 sobre 5,
significa que este valor aqui é positivo, logo a minha função é par. Então, por que aqui é par? Porque o y é simétrico em relação à parte tipo das ordenadas. Então aqui ficamos com a alternativa B. Ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 30. Na figura está representada parte do gráfico de uma função f do domínio R. A afirmação verdadeira é: nós temos este gráfico. Nós sabemos que quando nós estamos a estudar tipo limites laterais, nós temos um limite de x quando tende para A positivo, significa que vamos ter o que? O f de x. O limite de x quando tende para A negativo, também vamos ter uma função de f de x. O que acontece é que nestes valores aqui, significa que esta função aqui, temos um intervalo fechado, aqui temos um intervalo aberto. Significa que temos os dois gráficos que estamos a analisar para a nossa função em que temos o x. Estamos a dizer o quê? Que para o limite de x quando tende, o nosso valor de x aqui é A, ou seja, o x tende para A, que o A é 3 à direita, então significa que estamos a dizer que o f de x será igual ao valor de f de 3, porque a função aqui é contínua. Mas uma vez que esta parte aqui desse outro gráfico aqui, quando tende à esquerda, a função é descontínua, estamos a dizer que o limite de x quando tende 3 à direita, dessa função f de x, terá que ser diferente de f de 3, porque a função é contínua. Ou seja, porque a função é descontínua. Somente é contínua a função quando a bolinha for aberta e descontínua quando a bolinha for aberta. Ou seja, fechado, contínuo, aberto, descontínuo. Então aqui ficamos com, estamos a dizer que o limite de x quando tende à esquerda, f de x é diferente de f de 3, e quando tende à direita é igual. Então ficamos com a alternativa B. Passamos para o exercício 31. Diz que o limite da expressão quando x tende para 1. Nós temos essa expressão quando x tende para 1. Né? São treinos. Então, 31. Temos limite de x quando tende para 1, de x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado mais x menos o 2. Então, é muito aconselhável sempre substituir pela sua tendência nas variáveis que nós temos este limite. Então, estamos a dizer o que é que o limite de x quando tende para 1. Significa que no lugar onde eu tenho x, vou substituir por quê? Por 1. Isso aqui será igual a 1 à quarta menos 5 vezes 1 elevado ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais 4, sobre 1 ao quadrado mais 1 menos o 2. Isso aqui será igual a 1 elevado a 4 é 1 menos 5 mais 4 sobre 1 mais 1, 2 menos o 2. 1 menos 5 vai dar menos 4 mais 4 dá 0. Em denominador também tem o 0. Tem uma indeterminação de 0 sobre 0. Sempre que você tiver uma indeterminação de 0 sobre 0, é só aplicar a regra da derivada. Então, se você não sabe nada sobre derivada, também tem uma videoaulas que eu explico como é que se deriva. A derivada é nada menos que pegar, por exemplo, esta parte aqui, abaixar o expoente e diminuir uma casa. Significa que fica com 4x de 4 menos 1, menos o 5 vezes. Também aqui o x tem um expoente. Esse expoente, quando passa para cá, passa a multiplicar com o quê? Com 5. Fica com 2 vezes x de 2 menos 1. Derivada de uma constante é 0. Então, logo essa parte daqui não conta. X ao quadrado. Também tenho aqui ao quadrado. Vou abaixar o quê? O expoente. Esse expoente passa para cá, passa a multiplicar. X de 2 menos 1. Mas eu considero que sempre uma constante, que derivada de x, automaticamente coloca 1. E menos 2, constante 0. Daqui ficamos com igual a 4x elevado a 3 menos o 10x sobre 2x. Isso aqui será igual. Então, dizer que o x tende para 1. Fico com 4 vezes 1 ao cubo, menos o 10 vezes 1, sobre 2 vezes o 1. Será igual. 4 menos 10 vai dar menos o 6 sobre 2. Este limite será igual a menos o 3. Então aqui retificando, temos o 2x, aqui temos mais 1. Então, se tem mais 1 aqui vai dar 3. Então, aqui é 3. O contrato tem que ser igual ao quê? A menos o 2. Né? Me escapado este 1 aqui. Mas também não é para você tirar um valor no exame. A versão aqui sempre 1 tem que escapar. Então, aqui ficamos com a alternativa A.
Passado para o exercício 32, diz que para que valor de x, do argumento x, a função não é contínua. Então, temos aqui esse exercício 32, para que valores de x, ou seja, o argumento de x, a função não é contínua. Então, para nós conseguirmos analisar esta alternativa, vamos ter que calcular o limite para cada parte. Ou seja, para que a função não seja contínua. É só analisar uma das coisas. Se fosse contínua, nós vamos calcular o limite desta parte aqui, depois vamos calcular essa parte. Mas para que não seja contínua, não vamos usar método de tentativas. Estamos a dizer que quando x for igual a menos 1, vamos colocar aqui menos 1, temos menos 1 ao quadrado. Menos 1 vai dar 1, o menos 1 dá 0. Este 0 é diferente deste 1. Logo, essa função aqui não é contínua. Para B, vamos dizer que quando x for igual a 0, substituindo aqui por 0, ficamos com 0 ao quadrado, menos 1, 1. 0, menos 1 dá menos 1, e módulo de menos 1 vai ser 1. 1 é igual a este 1. Logo, para este ponto, o gráfico é contínuo. Para 2, temos 4 ao quadrado menos 1, 1. Ou seja, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 1. Este valor aqui vai dar 3. E módulo de 3 vai dar 3. 3 é diferente do que de 1. Logo, também para este ponto aqui, a função não é contínua. Então, quando for igual a 1, temos 1 ao quadrado menos 1, vamos ter 0. E 0 aqui, também aqui 0. Logo, essa função também neste ponto não é contínua. Então, uma vez que são 3 pontos que a função não é contínua, só podemos colocar nenhuma das alternativas anteriores. Então, temos aqui o exercício 33. É onde vê que na medida em que vocês forem a resolverem exames de forma diferente, onde vê que onde se tornar massa e alguns exercícios são repetitivos, ou seja, outros exercícios repetem. Então, temos seno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa mais 1 mais cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, querem saber o que nós vamos obter nessa expressão? É só aplicar a regra MMC para ter o denominador igual. Fico com seno de alfa, aqui fico 1 mais cosseno de alfa. Este seno de alfa multiplica o numerador e o denominador. E este 1 mais cosseno de alfa também multiplica o numerador e o denominador. Então, aqui será igual. Seno de alfa vezes seno de alfa dá seno ao quadrado de alfa. Tem que diferenciar o alfa e o 2. Alfa sobre seno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa mais 1 mais cosseno de alfa. Isto aqui multiplicado com isto aqui também vai ser tipo 1 mais cosseno de alfa sobre seno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa dá seno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa. Caso notável. Então, ficamos com seno ao quadrado de alfa, mas, uma vez que o denominador é o mesmo, vou manter o seno de alfa, 1 mais cosseno de alfa. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes cosseno dá mais cosseno de alfa, e cosseno de alfa vezes 1 dá mais cosseno de alfa. Cosseno de alfa vezes cosseno de alfa vai dar cosseno ao quadrado de alfa. Então, aqui fico com igual a seno ao quadrado de alfa mais 1 mais 2 vezes o cosseno de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa de 1 mais cosseno de alfa. Nós sabemos que a propriedade dos logaritmos, né, a definição dos logaritmos, diz que o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de delta é igual ao que? A 1. Então, esta parte aqui é igual ao que? A 1. Então, isso aqui será igual a 1 mais 1 mais 2 vezes o cosseno de alfa sobre seno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa. 1 mais 1 é igual a 2 mais 2 cosseno de alfa sobre seno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa. Podemos colocar em evidência os números iguais, ou seus termos iguais. Ficamos com 2, abre parênteses, 1 mais cosseno de alfa sobre seno de alfa de 1 mais cosseno de alfa. Então, simplificamos isto. Isso aqui será igual a 2 sobre seno de alfa. Então, aqui ficamos com 2 sobre seno de x. Então, nossa simplificação dá 2 sobre seno de x. Ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 34.
No exercício 34, diz que haja assíntotas verticais e horizontais da função. Temos essa nossa função. Vou passar para aqui. 34. Diz que f de x é igual a x ao quadrado menos o 2 sobre x menos raiz quadrada de 2 vezes x mais o 1. Não, nós temos aqui x ao quadrado. Então, temos x ao quadrado aqui menos o 2. Então, uma vez que isso aqui possa ficar por causa notável, imagina, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, tenho x ao quadrado menos o 2. Será que isso aqui, quando eu colocar x menos raiz quadrada de 2 vezes o x mais raiz quadrada de 2 vai dar a mesma coisa? Claro. Por quê? Lembra que quando eu tenho raiz de a vezes raiz de a, isto aqui é igual a raiz de a ao quadrado, que eu posso simplificar isso aqui será igual a a. Esta propriedade aqui vai ser replicada neste ponto aqui. Raiz de a vezes raiz de a vai dar raiz de a ao quadrado. Então, aqui fico com x vezes x, x ao quadrado, mais x raiz de 2, menos o x raiz de 2, menos raiz de 2 ao quadrado. Simplifico esses pontos e simplifico esses pontos. Isso aqui será igual a x ao quadrado menos o 2. Isto aqui é igual a esse ponto. Então, daqui eu fico com f de x será igual a x menos raiz de 2 vezes o x mais raiz de 2 sobre o x menos raiz de 2 vezes o x mais o 1. Simplifico isto, em que f de x, isso aqui será igual a x mais raiz quadrada de 2 sobre x mais o 2. Por que não reduzimos isso aqui? Porque esta parte aqui não é possível achar assíntotas, porque nós só podemos achar assíntotas de uma função homográfica em que o f, ou seja, o homógrafo aqui, f de x é igual a ax mais b sobre cx mais o d. Daqui, caso você vai se esquecer das formas das assíntotas, vertical ou horizontal, é só escrever aqui um gráfico. Depois tenta lá imaginar este gráfico das assíntotas em que tu tens esses dois pontos. Em que este ponto aqui, quando vai para a horizontal, toca no ponto y, e quando vai para a vertical, toca no ponto x. Então, esta parte aqui nós temos a assíntota vertical, este ponto aqui nós temos a nossa assíntota horizontal. Então, a assíntota vertical é x igual a menos d sobre c, e a assíntota horizontal é y igual a a sobre o c. Ou seja, neste ponto aqui nós temos nossa assíntota horizontal, e nesta equação nós conseguimos tirar nossa assíntota vertical. Então, de acordo com esses pontos, o nosso A é 1, e o C é 1, e o D é 1. Então, isso aqui será igual, ou seja, isto aqui implica que a assíntota vertical será igual a menos 1 sobre 1, será igual a menos 1, e a assíntota horizontal será igual, o valor de A é 1, e o valor de B, de C também é 1. Isto aqui será igual a 1. Estou a tirar a partir deste ponto aqui, e estou a seguir essa forma. Neste ponto tenho A, e aqui eu tenho C, este ponto aqui tenho B, e aqui tenho o D. Então, observando as alternativas, a assíntota vertical menos 1 e horizontal é 1. Então, está aqui, xv menos 1 e YH 1. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Exercício 35, anular a função, ou seja, anularam esse exercício. Passamos para o exercício 35. Não se preocupe, já estamos prestes a terminar o exame. É só ter uma paciência. Então, a derivada da função f de x, 35, a derivada da função 36, nesse caso, f de x é igual a ln de 1 menos cosseno de x. Então, quer a derivada desta função? Nós sabemos que a propriedade, quando eu tenho f de a igual a ln de a derivada de um logaritmo natural é 1 sobre a vezes o a derivada, onde o nosso a é a nossa variável do quê? De 1 menos cosseno de x. Então, logo aqui vou ficar com a derivada de f de x derivada é igual a 1 sobre 1 menos cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x derivada. Então, f derivada de x será igual. Derivada de uma constante é 0. Derivada de cosseno
é menos seno. Com este menos fica positivo, fica com seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Não se esqueça, derivada de cosseno, se eu tenho uma função f de x igual a cosseno de x, a sua derivada é menos seno de x. E se eu tenho uma função f de x que é igual a seno de x, a derivada é igual a mais cosseno de x. Então aqui fico com esta função. E daqui, procurando nas alternativas, ficamos com a alternativa em que nós temos o seno de x de 1 menos cosseno de x. Ficamos com a alternativa E. Passamos para o exercício 37. Diz que temos as retas nos planos. 37, reta 1 é igual a 1 sobre 2, x menos 3, e R2 é igual a AX mais o 5. São perpendiculares quando? Duas retas são perpendiculares quando os dois formam 90 graus, ou seja, quando há cruzamento entre eles. Então, aqui temos a reta 1 e a reta 2. Então, a perpendicularidade das retas é quando eu tenho R1 vezes R2 ser igual a menos 1. Então, essas retas aqui são nossos declives do que é da reta. Ou seja, eu posso dizer que o AR1 vezes o AR2 seja igual a que é menos 1. São declives da reta. Então, meu declive para o R1 é 1 sobre 2 e meu declive para o R2 é o A. Então, fico 1 sobre 2 vezes A será igual a menos 1. Divide, passa para mim para se multiplicar. Então, fico A será igual a menos o 2. Então, significa que o A é igual a menos o 2. Esse aqui será o meu declive porque sejam perpendiculares. Então, significa que o A tem que ser igual a menos o 2. Então, passamos para o exercício 38. Para o exercício 38, diz que o declive da reta da gente é uma curva da função f de x no ponto em que temos o A e o f de A é igual a 1,5. Então, neste ponto, a função dada é, né? Ou seja, querem saber, neste ponto, a função dada é o quê? Então, nós temos estes dois pontos. Isso quer dizer o quê? Que neste ponto aqui, estamos a dizer que a derivada de A é igual a 1,5. Não, quando a derivada é 1,5, significa o quê? Que essa derivada de A, que é 1,5, que é maior que zero. Logo, se esta derivada aqui é maior que zero, logo a função é crescente, porque é maior que zero. Se esta derivada tivesse tipo valor negativo, se fosse menor, íamos dizer que esta função é decrescente. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Significa que a função é crescente. Então, aqui passamos para o exercício 39. Diz que a função f de x é igual a menos 1 sobre 3, x ao cubo, mais 3 tem o seu mínimo no ponto. Então, para nós conseguirmos dar tipo, o nosso ponto mínimo ou máximo desta função, significa que teremos que aplicar a regra da derivada. Então, aqui, primeiro, vamos aplicar a primeira derivada de x. Mesma coisa, abaixar o expoente e dividir uma casa. Ficou menos 1 sobre 3 vezes x de 3 menos 1, derivada de uma constante é zero. Fico com a primeira derivada de x será igual, simplifico isto, fico com menos x ao quadrado. Então, neste ponto aqui, é o ponto em que, se eu quero fazer, por exemplo, o estudo de meu ponto mínimo, terei que fazer a segunda derivada. Então, por quê? Porque se eu for substituir, ou seja, aqui nessa função f derivada de x por igual a zero, terei o meu x, ou seja, minha primeira derivada, igual a zero, terei o meu x igual ao que é zero. Então, sendo assim, ainda não tenho o meu ponto mínimo ou máximo. Então, significa que terei que achar minha segunda derivada desta função. Então, f da segunda derivada, ou seja, da primeira derivada de x, que é igual a menos x ao quadrado, vou achar a minha segunda derivada, que será igual a menos 2x. Minha segunda derivada de x será igual ao que é a zero. Fico com menos 2x será igual a zero. E o x será igual ao que? A zero. Eu também encontrei que este ponto aqui, meu x é igual a zero. Sendo que meu x é igual a zero, voltando na segunda derivada, vou substituir a segunda derivada por zero. Vou ter menos 2 vezes zero. Isto aqui será igual ao que? A zero. Sendo igual a zero, significa que isto aqui não tem um ponto mínimo, ou seja, não tem um ponto mínimo. Se não tem um ponto mínimo, ficamos com a alternativa E de Eduardo. Passamos para o exercício 40.
A função y igual a seno de x menos 1 é monótona crescente no intervalo. Então, para tal, você terá que dominar tipo, gráfico de função de seno, cosseno, tangente e cotangente. Mas, aqui, nós temos y que é igual a seno de x menos o quê? Menos 1. Então, nós sabemos que na trigonometria o nosso π equivale a 180 graus. O que acontece é que nós vamos escolher tipo, uns intervalos para nós conseguirmos traçar o nosso gráfico. Não. Estamos a dizer que o π é 180. Os ângulos perfeitos temos o 30 graus, 45 graus e temos 60 graus, 90 graus, que nós podemos usar os ângulos do primeiro quadrante. Então, com os ângulos do primeiro quadrante, estamos a dizer o quê? Que para minha primeira função, ou seja, aqui eu posso dizer que é π sobre 6. Porque π sobre 6 vai me dar 30, porque 180 dividido por 6. Aqui eu posso dizer que tenho π sobre 4 vai me dar 45. Tenho π sobre 3, vai me dar 60. Aqui eu posso ter π sobre 2. Então, daqui eu fico com o π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, e o meu limite máximo é π sobre 2. Olha aqui, o mais engraçado é que o nosso limite máximo aqui é o π sobre 2. Também a mesma coisa nesse intervalo. Tenho aqui menos π sobre 6, menos π sobre 4, menos π sobre 3, tenho menos π sobre 2. O que implica que também neste limite tenho este intervalo. Significa o quê? Que também uma das coisas é que o limite máximo nestes pontos do y é 1 e menos 1, 1. Ou seja, o gráfico de seno não toca no ponto 0. Então eu teria tipo um gráfico que seria mais ou menos tipo neste ponto. Não que seja bonito, isso não está a fazer, você vai tipo ter um gráfico de seno neste ponto. Então significa o quê? Que os nossos pontos em que nós podemos ter uma função crescente é somente neste ponto de menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, no intervalo do que é de 90 graus. Então daí ficamos com a alternativa C. Então, para o exercício 41, diz que a função inversa de f de x igual a neighbor de elevado a x menos 1. Então, 41, temos o f de x igual a neighbor elevado a x menos 1. Para nós conseguirmos fazer tipo o estudo de uma função inversa, primeiro vamos ter que converter o f de x igual a y para as funções. Então, y será igual a neighbor elevado a x menos 1. A ideia sempre é, primeiro, trocar o y pelo x e o x pelo y. Então, aqui fico com x é igual a neighbor de y menos 1. Então, agora vamos ter que isolar essa função do quê? De y. Então, uma vez que aqui nós temos o neighbor, vamos colocar aqui o logaritmo natural de x será igual ao logaritmo natural de neighbor elevado a y menos 1. Nós sabemos que o logaritmo natural, a sua base é neighbor. Então, uma vez que isso aqui é expoente, quando passa para esse mesmo, passa a multiplicar. Então, fico com ln de x será igual a y menos 1 vezes ln de neighbor. Então, isto aqui é igual a 1. Fico com ln de x será igual a y menos 1. Este valor aqui é negativo. Quando passa para cá, fica positivo. Então, y é igual a ln de x menos 1. E esta aqui representa a minha função inversa. Caso você queira tipo, organizar bem, então pode escrever f de x elevado a menos 1 é igual a ln de x mais 1. Então, daqui ficamos com a alternativa E. Então, para o exercício 42 até 53, vamos terminar na próxima aula. Pois essa parte aqui tipo, envolve a parte do gráfico também, para vocês também descansarem um pouco. Vos desejo um bom trabalho, bons estudos. Até a próxima aula. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Também estudar, onde ver que é possível admitir.